Primeiro glorificamos a Deus pela vida dele, por tudo que podemos fazer melhor que isso. Mais uma vez, vamos glorificar a Deus. E dessa forma, também agradecer a Deus pela vida do pastor Massamo, que me deu a oportunidade nesta manhã de trazer a palavra diante do povo de Deus. Então, se o povo está aqui, também pode glorificar a Deus pela vida dele. Depois eu aprendo. Ainda tem saudações e agradecimento. Quero louvar a Deus pela vida deste jovem, deste Celestino. Esses que Deus colocou, esses que desde o princípio estiveram me apoiando, me suportando, estiveram me ensinando a palavra do Senhor. Dessa forma, permitam-me reconhecer a graça de Deus que me alcançou por meio da vida deles. Eu louvo a Deus pela vida deles. Então, quero convidar o amado irmão, pedir que me ajude a celebrar a vida deles, não que seja o bastante, mas é um reconhecimento que eu tenho por eles. Amém. Não posso esquecer de saudar a noite que botei. A igreja está aqui nesta manhã. Pode glorificar a Deus pela sua vida. Amém. Evangelho de Lucas, capítulo 15. A partir do primeiro verso, assim diz a palavra de Deus. Chegava-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. E os fariseus, os escribas, murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola dizendo: que homem tem entre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha a achá-la. E achando-a põe sobre os seus ombros, gostoso, e chegado a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou quando a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e vai a casa e busca com diligência até a achar. E achando, convoca os amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já sei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Em nome de Jesus. Então, dessa forma, em reverência, pediram-nos o pastor para orar. Em reconhecimento à palavra de Deus. Ele não estará orando para acabar dessa forma, porque a Bíblia diz que ele vive eficaz, mas penetrante nas paredes dos fundos. Mas em gratidão a Deus por esta mensagem. Em nome de Jesus. Senhor Jesus, essa é a tua palavra apresentada nesta manhã, em nome de Jesus. Essa é a mensagem verdadeira. Ganhar aqueles que se perdem, alcançar aqueles que estão desgarados. Eu quero orar em nome do Senhor Jesus Cristo, que a tua graça nesta manhã superabunde sobre o teu servo, pousa sobre ele, dê-lhe ousadia, autoridade, intrepidez para anunciar a sua palavra. Espírito Santo de Deus, eu oro também para que, ainda que o Deus deste século tenha tentado cegar a mente das pessoas para que não vejam a luz do Evangelho, nesta manhã
Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero repreender a cegueira, eu quero repreender a sonolência, eu quero repreender a ignorância. Eu chamo nesta manhã toda atenção, toda mente cativa em obediência à voz da sua palavra, à voz do seu servo, para que vida flua nesta hora em nome de Jesus. Onde houver enfermidade, seja cancelada pela palavra. Onde o pecador ouvir a sua voz, haja, Pai do céu, salvação nesta hora. No sangue, no nome de Jesus. Nesta hora, Pai dos céus, que a voz do Espírito Santo ecoa até na sepultura, Pai dos céus, de tal maneira que mesmo os que estão na sepultura ouçam a voz do Evangelho e sejam ressuscitados nesta manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Unja o teu servo nesta hora, dê-lhe ousadia e dê-lhe palavra específica, palavra rema nesta manhã, para a honra e glória do teu santo nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Celebra Deus muito bem. Celebra Deus muito bem assim, em nome de Jesus. Aleluia. Esta manhã nós estaremos debaixo de um tema muito simples, que é tomando de volta o que é meu. Tomando de volta o que é meu. É o tema desta administração. Então, estamos em tempos, talvez, que podemos nos questionar: será que é da vontade de Deus que o povo viva de como tem se manifestado ultimamente, diante das crises, diante dessas situações todas que nós temos dia após dia presenciado, diante de perdas inexplicáveis, diante de problemas que podem até parecer insolúveis? Estamos em tempos onde nós nos questionamos de tudo, até da graça de Deus. Chegamos a nos questionar: será que Deus esqueceu de mim? Será que Deus não faz isto por aqui porque não está a ser fiel a Ele? Ou porque não está a saber esperar isto mais a rolar? Estamos em tempos totalmente difíceis. Mas eu quero acreditar que nesta manhã Deus Ele estará devolvendo a paz de alguns. Deus estará devolvendo a graça na vida de alguém. Deus nesta manhã eu quero acreditar que estará trazendo o renovo, o avivamento para esta igreja. Na passagem que nós meditamos no Evangelho de Lucas capítulo 15, nós encontramos aqui Jesus Cristo trazendo algumas parábolas. Mas estas parábolas referiam-se a algumas perdas que possivelmente entre nós existam, que devem ser solucionadas, devem ter resposta. A Bíblia diz que o Senhor começa a trazer uma parábola do Senhor. A Bíblia diz que este pastor, pastoreava consigo 100 ovelhas no deserto. E a Bíblia diz que enquanto ele pastoreava as ovelhas no deserto, uma delas decide apartar-se do conjunto. E a Bíblia diz que o pastor, ele para de fazer as suas atividades. Ele decide ir atrás daquela ovelha. Ele deixa as 99 ovelhas e ele começa a buscar a ovelha perdida. Possivelmente para um irmão isso não faça sentido. Qual é a ousadia, qual é a coragem do pastor de deixar as 99 ovelhas e ir atrás apenas de uma ovelha? Então, irmão, tem que compreender que uma das coisas que fez com que este pastor deixasse consigo, ou deixasse as 99 ovelhas, certamente é por causa do amor que ele tinha para aquela ovelha, ou o amor que ele tinha pelas suas próprias coisas. Então esta ministração só fará sentido na sua vida se você tiver com
Possivelmente nesta manhã seja uma ovelha perdida na vida de alguém. A palavra de Deus, ela diz: o pastor, tendo achado a ovelha, decide celebrar com seus amigos. O motivo de ter achado apenas aquela ovelha. Eu tenho que compreender o seguinte: não que o pastor não pudesse continuar com a sua criação, mas ele entendeu que havia uma importância naquela ovelha. Eu quero te convidar nesta manhã a entender que a sua vida é importante. Eu quero te convidar nesta manhã a entender que o que Deus tem te dado é totalmente especial. A graça de Deus que se manifestou por meio da cruz, quando Cristo foi crucificado, é totalmente importante. E a Bíblia continua dizendo: uma mulher que tinha 10 dracmas. Dracma quer dizer moeda. E a Bíblia diz que esta mulher tendo perdido apenas uma moeda de prata, uma dracma, ela decidiu pagar todos os seus haveres, todos os seus trabalhos. E ela leva a candeia e começa a buscar a dracma perdida. E a Bíblia diz que esta mulher, tendo achado a dracma, ela decide celebrar o motivo de ter achado aquela dracma. O que me faz entender esta palavra é que certamente a dracma era tão importante na sua vida. Ela não teria paralisado todas as suas atividades se a dracma não tivesse qualquer importância na sua vida. Se esta mulher ela foi atrás da dracma, é porque a dracma era totalmente especial. A questão que se levanta nesta manhã para si: qual é a dracma perdida na sua vida? Qual é a dracma perdida na sua vida? Certamente essa mulher deixou de trabalhar conforme diz a palavra do Senhor. Qual é o sacrifício que você precisa realizar para achar a dracma perdida na sua vida? Qual é o esforço que você deve ser exercido para achar alguma coisa que possivelmente esteja distante de si, mas outrora esteve em ti? E a Bíblia diz que esta mulher, tendo achado a dracma, decide convidar a vizinhança. Convidem suas amigas para ambos celebrarem e regozijar-se. Pelo motivo dela ter achado a única moeda que ela havia perdido, assim que é. Possivelmente esta mensagem ainda não tenha efeito sobre ti. Possivelmente isto ainda não faça sentido na sua vida. Mas a Bíblia vai dizer em Marcos capítulo 10: um homem chamado Bartimeu, que é intitulado por Bartimeu, não era o nome dele. A Bíblia vai dizer que este homem havia perdido a visão. É um homem que não nasceu cego, mas outrora ouviu falar de Jesus. Esse que mudia a condição, esse que mudava sequer condição de pessoa, esse que curava, esse que libertava, esse que sarava, esse que ressuscitou dentre os mortos. A Bíblia diz que este homem ouviu falar desse Jesus. Ele olhou para aquela sua condição. Ele reconheceu de que certamente, diante desta situação, o refúgio que eu tenho é estar em Jesus, é ter um encontro com este homem. E a Bíblia diz que ouvindo que Jesus Cristo passava por ali, ele começou a clamar dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz que enquanto este homem clamava, a Bíblia diz que este era repreendido pela multidão, era repreendido por aqueles que estavam com Jesus. Mas o que eu quero que compreenda é que aqueles que o repreendiam não eram pessoas certas para o ajudar. Possivelmente dentro de nós existe alguém esta condição, que está à busca de ajuda, mas existe alguém dizendo: você não merece ser ajudado. Mas eu vim dizer para ti nesta manhã: esteja focado em aquele que tem a resposta para o seu problema. Esteja focado em aquele que tem a cura da sua situação. A Bíblia diz que Bartimeu continuou clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A coisa boa da graça é essa: Jesus Cristo manda os seus opressores para o levar até Ele. Aqueles que eram a limitação para alcançar a graça de Deus são os mesmos que te levam até Ele. Estou a tentar dizer o seguinte: os que fizeram José chegar ao Egito foram os seus inimigos. Então nesta manhã você tem essa oportunidade de entender que se está na condição de um José que não deve ser culpa, possivelmente porque você está na direção certa,
mesmas pessoas vão te levar aonde você precisa estar. Eles vão te levar ao cumprimento de um propósito de Deus na sua vida. Importa dizer que propósito é aquilo que gerou a sua criação. E a palavra de Deus, ela diz: José foi levado ao Egito cativo, mas o cativeiro não anulava o projeto de Deus. O cativeiro não anulava aquilo que Deus tinha para com ele. O que eu estou tentando dizer é que as forças que se levantam para si não anulam a graça que em ti tem, ou a graça que Deus depositou ou confiou em ti. E a Bíblia vai dizer: Bartimeu, esse que era na sua cura. Mas o que eu quero que compreenda ainda mais é que certamente aqueles que faziam com que ele não alcançasse a cura, não que eles estivessem bem na vida, eram pessoas que precisavam ser ajudadas. Quero te desafiar, amado irmão, não seja um obstáculo para o outro irmão. Não seja um obstáculo para que a tua família tenha paz. Não seja um obstáculo para que você tenha, para que alguns tenham sucesso. A palavra de Deus, ela veio nos dizer que naquele dia, Bartimeu ele foi curado, mas porque ele persistiu. Mas aqueles que o repreendiam faziam aquilo porque eles não entendiam a dor de Bartimeu. Estou entendendo pessoas que estão na condição de Bartimeu, que buscam socorro, mas quanto mais pedem socorro são repreendidos. Quanto mais pedem socorro são afastados. Quanto mais pedem socorro, o inimigo se levanta cada vez mais. E a palavra de Deus ela vai nos falar de que Bartimeu não desistiu de clamar. Ele continuou a clamar até que foi curado. E aqueles que o repreendiam não entendiam a dor de Bartimeu. Possivelmente eles riam-se dele. Foi a mesma coisa que aconteceu. Quero ver, possivelmente com um pastor que pastoreava as suas ovelhas. Houveram pessoas possivelmente que maldizeram dele. Houveram pessoas que não entenderam aquilo que ele estava fazendo. Assim como a mulher era vergonhoso deixar de ir ao trabalho para buscar uma ovelha. Mas nesta manhã eu quero te convidar, você que diz que existe uma dracma distante de mim. Você precisa levantar-se nesta manhã. Você precisa entender que essa dracma faz parte de ti. Você precisa entender que a presença de Deus faz parte de ti. Você precisa entender que a graça de Deus é aquilo que nos sustenta dia após dia. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. As misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Você precisa se levantar nesta manhã para ir atrás daquilo que te pertence. Lucas capítulo 18 fala-nos a respeito de uma viúva que tinha um problema. A Bíblia diz que todas as vezes que esta viúva ia atrás da solução do seu problema, eis que o juiz não atentava ao seu problema, mas esta mulher insistiu ao ponto do juiz entender que resolver o problema dela é ter paz para si. Amém. Amém. Está a dizer que Jacó segurou no anjo. E o anjo entendeu que derramar a bênção deste homem me deixará livre. Amém. Quero te convidar nesta manhã a segurar na mão de Deus. Amém. O apóstolo Fábio chega aqui dizendo algo muito interessante. Que os céus só vão reagir se nós orarmos. Então não permaneça indiferente dentro desta mensagem. Eu quero acreditar que muitos de nós estamos em momentos totalmente difíceis. Esta palavra não é apenas para o irmão, é uma palavra direcionada também para mim. Porque o amado irmão deixou para trás. A Bíblia diz, ainda no capítulo 15 de Lucas, que o filho pródigo, após ter recebido a herança, ele desperdiçou toda a herança. Mas ele decidiu voltar à casa do pai e chega a dizer: já não sou digno de ser chamado teu filho. Que pelo menos eu seja o seu jornaleiro. Que pelo menos, pai, eu seja o seu servo. Na verdade,
verdade, o que ele entendeu é que mais que a bênção que o pai havia concedido, a presença do pai era melhor que a própria bênção. Mas que a bênção, você precisa entender que a presença do abençoador na sua vida é a melhor coisa que você pode ter nesta manhã. A Bíblia diz que o povo de Israel, chegado na terra da promessa, nós encontramos isso em Juízes. A Bíblia diz que viveram de tal maneira que não foi do agrado do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos midianitas para que os maltratasse, para que os repreendessem. E a palavra de Deus ela nos fala de que na terra da promessa eles tinham que se esconder em cavernas. Eles plantavam, mas não podiam correr. Então o que é que entenda isso? Que a presença de Deus é o que nesta manhã pode restituir a sua alegria. Que a presença de Deus é o que garante segurança na terra da promessa. Estamos numa manhã em que precisamos nos levantar. Precisamos enxergar para a graça de Deus. Possivelmente alguém esteja questionando: como é que eu posso tomar de volta o que me pertence? A Bíblia diz que quando o povo de Israel pecou contra Deus, e Deus mandou serpentes de fogo, quando consumiam-os, eles reclamavam muito mais. Eles morriam. E a Bíblia diz que ambos tomaram a iniciativa e foram ter com Moisés. E rogaram a Moisés que orasse a Deus, para que Deus nos poupasse daquilo. A Bíblia diz que o Senhor encomendou a Moisés que fizesse um mastro e colocasse uma serpente de bronze, a fim de que todo quanto olhasse para a serpente após ter sido picada por uma delas, fosse liberto, fosse curado. Possivelmente alguém questionou por que Deus usou aquela haste simplesmente para os curar. Era Deus falando de que existem momentos na nossa vida que somente teremos uma única saída para poder sobreviver. Assim como para herdar o reino dos céus, é quando aceitamos a Jesus como nosso único Senhor e suficiente Salvador. Nesta manhã você precisa entender que tudo foi entregue a Jesus. A paz que você tanto busca está nele. Então quero te convidar nesta manhã. Eu quero acreditar que você já refletiu o suficiente o que está distante de si. Eu quero te convidar neste momento a levantar-se, a buscar a presença de Deus. A Bíblia diz que o paralítico que estava no tanque de Betesda, por tanto tempo ele esteve naquele lugar, buscando a cura. Ele pensava que a cura para ele chegaria se ele entrasse nas águas, mas ele não conseguia entrar nas águas. Mas porque Deus é misericordioso, a Bíblia diz que Deus decide mudar o sistema. A cura que ele tanto estava atrás dela, nas águas, chegou quando Jesus se manifestou. Está tentando dizer para si, possivelmente você diga que vou mudar esta condição a qual eu encontro, se o pastor impor as mãos em mim, se houver uma profecia da parte de Deus. Eu vim te dizer nesta manhã, a cura que você tanto está atrás está em Jesus. Você só precisa reconhecer nesta manhã. Possivelmente você esteja atravessando um momento onde a tempestade tenta assolar tanto. Você só precisa entender que a tempestade só poderá acalmar se Jesus levantar a sua mão, se Jesus levantar-se no teu barco. Quero te convidar a orar neste momento, a dizer: Senhor, nesta situação manifeste-se. Comece a refletir o que você precisa ir atrás. O pastor das ovelhas ouviu o próprio melhor dizendo: naquele dia, ele entendeu que mais que ser filho, o que importa é a presença do Pai. Mais que ser servo ou alguma coisa, é a presença do Pai. Agora ele terá dito: já não sou mais digno de ser seu filho, mas que eu seja um servo. O filho
o próprio certamente estava dizendo, por mais que não seja mais um levita, que pelo menos eu tenha a sua presença. Por mais que não seja mais um pastor, que pelo menos eu esteja na sua presença. Sabe, quem perdeu a presença de Deus nesta manhã, tem a oportunidade de ir atrás. E a única forma disso é levantar-se neste momento e dizer, Senhor, ajude-me a alcançar isto mais agora. Quero convidar a igreja de Deus a levantar-se neste momento. Estaremos orando. Cada um sabe o que perdeu. Cada um sabe o que deixou para trás. É o momento certo para tomar de volta para si. A Bíblia diz que a oração do justo pode mais dos seus efeitos. Se pedirdes, crendo, recebereis. Então quero te convidar a abrir a sua boca neste momento, a dizer, Deus, eu preciso disto que eu deixei para trás. Possivelmente você não está mais ganhando algo. Possivelmente você é a estagnação no seio da sua família. Diga a Deus, mude essa situação. Ele diz, vinde a mim todos vocês que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Então tome este momento para mudar a sua história. Em nome de Jesus. Deus da graça, Deus da glória, Deus que dá paz. Te louvamos, te glorificamos, te bendizemos. Oramos, papai, diante de si, papai. Dizendo, papai, reconhecemos que não existe outro para ti. Reconhecemos, Pai eterno, Senhor. Que Pai eterno, para podermos, Pai eterno, Senhor, progredir, prosperar, Senhor, alcançar o que nós não conseguimos. Precisamos, papai, de ti, Senhor. Quando o povo de Israel estava cativo no Egito, Senhor, não conseguia alcançar a liberdade, Senhor. Mas quando eles clamaram assim, a Bíblia diz que eis que eles alcançaram liberdade. O Senhor enviou a eles o libertador. Pai, nesta manhã, Senhor, se alguém se encontra cativo, papai, que o Senhor se manifeste como o Papai da Glória. A libertação, Papai da Glória, Senhor. Que o Senhor se manifeste como refúgio, papai. Alguém que tem falta de paz no seio da sua família, que o Senhor possa restituir a paz, papai. Deus, eu amo o Senhor para cada coração neste momento. Deus, é aquele que diz que eu não consigo mais. Está perto de ti. Em nome de Jesus. Que nesta manhã tenha graça de voltar a si, Senhor. Senhor, até o mundo pegou contra ti, papai. Por um tempo ele permaneceu no jardim, mas já não estava mais na sua presença. Possivelmente alguém, Senhor, esteja na mesma condição, se encontra na igreja, mas perdeu a sua presença. Eu peço isso, Senhor, ao encontro desse homem e dessa mulher, e ministre, Pai, a sua graça, a sua bondade, conforme teu braço. Em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, eu oro o Senhor neste momento, vai tocando cada mente em nome de Jesus. Aquele que tem, Papai da Glória, Senhor, buscava alcançar alguma coisa, mas toda vez está sempre atrasado por causa do poder das trevas. Nesta manhã, Senhor, declaramos em nome de Jesus que a tua vida já não é nossa mesma. Aquele que não conseguia pensar no Senhor, buscar a sua face, nesta manhã, Senhor, que receba a graça de buscar a sua face. Aquele que perdeu o zelo pela sua obra, eu declaro o zelo nesta manhã em nome de Jesus. Espírito Santo, aqui pertence toda a honra, toda a glória e toda a exaltação, em nome de Jesus.
celebrar a Deus porque Ele é bom. Amém. Nós queridos, toda hora mais uma que nós assim, graças a Deus. Então, quero agradecer a Deus por esta oportunidade, quero agradecer ao pastor por ter nos proporcionado este momento. Nós desenvolvemos tempo para aquele direito, em nome de Jesus, não pressionando o irmão, glorifica a Deus. Amém.